Oi, gente rica, estou hoje no Forte de Copacabana. Peço desculpas já antecipadamente porque vão acontecer várias interferências, vários barulhos de pessoas, de aviões aqui do lado, mas vai ser muito interessante. E vamos hoje falar sobre Neemias. Você sabe qual é a relação da rainha Esther com Neemias? O que tem Zorobabel, Esdras e Neemias em comum? Quem foram os opositores Sambalate, Tobias e Gesem? Você sabe quanto vale um ciclo e um talento, que eram assim os pesos e medidas na época bíblica? Então, vem comigo porque eu vou contar tudo isso e muito mais nesse estudo semanal. Neemias, ele foi assim o responsável por levar a terceira leva de judeus de volta para Jerusalém. Ele foi assim um líder político que fez a diferença e tem muitas qualidades que nós precisamos modelar. O ano de 516 a.C. terminou o cativeiro da Babilônia, que foi dominado pelos Medo-Persas. E esse governo assim ofereceu aos judeus a oportunidade de retornarem a Jerusalém. Olha que máximo isso! E é sobre Neemias, esse líder carismático que eu estudei, pesquisei durante toda essa semana para buscar assim, insights na história, enriquecer o nosso estudo. E você, está preparada, preparado? Então sente-se confortavelmente em sua poltrona, com papel e caneta na mão para anotar tudo aquilo que te chamar a atenção. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Cristiane Oliveira, peço para você deixar o seu like. Se você gostar desse estudo que eu preparei com todo carinho para você se aprofundar mais um pouco sobre esse incrível estudo bíblico. Inscreva-se também aqui no meu canal, tá? Aperta aqui embaixo assinando. E se você gostar, compartilhe com uma amiga, que você gosta muito. Simbora? Vamos começar? Então, vamos lá. Bom, a primeira leva aconteceu assim em 516 sob a liderança de Zorobabel, que construiu o segundo templo de Jerusalém. Muito diferente do primeiro templo, que foi construído por Salomão, e sua obra assim, de excelência, com tudo que ele tinha direito. E todos se maravilhavam quando se aproximavam de lá, né? Já a segunda leva aconteceu em 457, sob a liderança de Esdras, que assim ensinou a palavra, a lei, a Torá ao povo. Eu já fiz um resumo aqui no canal sobre Esdras e vou deixar o link aqui para você assistir, tá bom? É assim imperdível. E a terceira leva aconteceu em 444 a.C., ou seja, 13 anos depois, sobre a liderança de Neemias, né? Para a reconstrução dos muros. Deu cheio de muros aqui que depois eu vou mostrar para você. Teve um vídeo que eu li o ano passado, quando eu transbordei durante 53 resumos, que um deles foi inspirado no livro de Neemias. Eu vou deixar o link aqui em algum lugar no final desse vídeo, mas também vou deixar aqui embaixo na descrição, para você assim, ter a oportunidade de assistir. O autor desse livro que eu li é o Rick Warren, e o nome do livro é Liderança com Propósito. Eu super indico que você ouça essa minha resenha e compre esse livro para você ter na sua biblioteca particular, tá? Bom, depois de assistir todo esse meu vídeo, você vai viajar por cada um dos 13 capítulos, percebendo assim, muito mais para tirar proveito, ter esse entendimento mais profundo da história do momento que se passou. Vamos lá? Bom, no capítulo 1, você vai ler a história de Neemias e a oração que ele faz ao Eterno quando ele soube que os muros de Jerusalém estavam no chão e as portas queimadas. E a outro... Eu acrescento que Neemias nasceu na Babilônia. Ele era descendente de judeus que foi levado cativos para a Babilônia. Mas observe o poder que existe, sabe, nesse povo de identidade que não deixa a sua história morrer e o amor por Jerusalém, né, acabar nem no coração daqueles que sua alma nunca esteve no lugar, seus olhos nunca viram. Mas mesmo assim eles sentem saudades da casa do Senhor, eles
sabe? Eles oram por Jerusalém, né? E esse amor é assim passado de geração em geração. Eu preciso contar que eu assim me emociono tremendamente todas as vezes que eu chego perto do Muro das Lamentações. Não importa a hora que eu chego em Jerusalém, eu tenho que ir lá correndo, porque fica aberto 24 horas por dia, 7 dias na semana, o ano inteiro. E todas, sabe, não importa as estações, verão, outono, primavera, inverno, você pode ir sozinho ou acompanhado, a qualquer hora do dia ou da noite, porque a segurança é 100%. Gente, incrível. Bom, vamos voltar para o livro de Neemias, tá? Que ele era, assim, copeiro do rio Artaxerxes I. E sabe quem era a madrasta de Artaxerxes I? A rainha Esther, isso mesmo. Ela que era uma judia, que antes tinha o nome de Radassa, né? E tem, assim, toda uma história que a gente ainda vai estudar o livro dela, tá? E é bem provável que Neemias tinha sido assim, nomeado por influência dela. Porque uma das tarefas do copeiro era assim, escolher o vinho e provar antes de dar uma taça ao rei para se certificar se aquela bebida não estava envenenada, se tinha algum problema, né? Então era assim, estritamente necessário que todos os empregados da corte fossem totalmente de confiança, 100% leais, por causa das intrigas que caracterizavam o reinado persa, né? E aí, no capítulo 2, Neemias vai relatar, né, qual foi a estratégia que ele realizou para que Deus pudesse mover o coração do rei, para poder liberá-lo e ainda bancar um material para a reconstrução do muro. Então, ele foi assim designado pelo rei para ser governador de Erude, que significa em hebraico é Judéia. E foi assim mandado para Jerusalém. Olha que incrível, gente. Ele foi assim um líder perfeito, né? Ele mostra também como é que ele animou e como é que ele juntou o povo para o mesmo propósito que estava no coração dele. Ele distribuiu cada tarefa para cada família, para que eles se comprometessem com o trabalho em frente à sua casa. A atitude do povo está expressa na frase: o povo tinha ânimo para trabalhar. Uau! Neemias, além de ser assim oficializado pelo rei como um governador civil, ele foi um excelente engenheiro, um político fiel, muito honrado. Difícil de ver hoje em dia isso, né? Pois é. Gente, olha, esse livro tem assim 3 temas que saltam assim aos nossos olhos, né? Quando a gente começa a ler, né? Facilmente. Renovação, oração e oposição. A renovação diz respeito assim à reconstrução dos muros de Jerusalém. Pois quando, olha, foi assim um desafio material, né, enfrentado por Neemias, e o restabelecimento do compromisso dos judeus com o eterno de Israel e a lei mosaica. Essa foi assim uma preocupação espiritual, né? Então ele tinha a preocupação material e a preocupação espiritual. E Neemias assim capturou a reação assim dramática da lei que foi feito por Esdras. Se você ainda não assistiu o vídeo de Esdras, assista, porque eu fiz assim um estudo mostrando a importância dele naquele momento. Eu já informei, mas eu vou dizer mais uma vez que na Bíblia hebraica, Esdras e Neemias fazem parte de um livro só. Mas na nossa eles são separados em 2 livros, né? E lá no vídeo de Esdras, eu me lembro de ter dito que ele foi um escriba, que ele foi considerado o fundador da sinagoga, que ele ajudou a distribuir a palavra para cada uma das famílias que estavam lá na Babilônia. Eu disse também que ele foi assim a pessoa que instituiu o culto dos judeus, que eles chamam de serviço na sinagoga. Eu falei também que ele foi assim um presidente de um conselho de 120 homens que estabeleceram um cânon do Antigo Testamento. Ou seja, Esdras assim, tinha um dom maravilhoso, tinha um ministério da palavra. E os historiadores também dizem que foi ele quem escreveu parte de 1ª e 2ª Crônicas e o Salmo 119. Então,
O que Neemias faz é trazer tudo isso de volta. Ele traz a confissão de pecados, o retorno voluntário ao compromisso com Deus. E mais tarde, quando aconteceu a segunda visita de Neemias, os judeus concordaram em contribuir para o templo, guardar o sábado e se divorciar das esposas estrangeiras. Gente, isso é muito forte. Isso está lá no capítulo 13, você tem que ler. Leia do 1 ao 13 para você entender tudo o que acontece, tá? Bom, o segundo tema que eu citei foi assim, a oração, Porque ela não era assim, mas ela continua sendo até hoje assim essencial para qualquer trabalho realizado para Deus. E Neemias é assim um exemplo de líder que pôs assim os planos em execução somente depois de executar a Deus. E nós? Será que eu e você fazemos como Neemias fez? Será que antes da gente começar a fazer qualquer coisa, nós consultamos o Eterno? Com certeza, se a gente fizesse isso, a gente não teria tantos problemas de relacionamento com pessoas, com sociedades que nós fazemos e acabamos assim nos arrependendo, porque a gente descobre que a gente fez algo sem a bênção de Deus, que aquela pessoa nos enganou, trapaceou, que não era merecedora da nossa confiança, ou aquele negócio que nós entramos, não era uma coisa abençoada, Tudo isso a gente não pediu direção a Deus. Mas isso não aconteceu com Neemias, porque ele não abria mão de perguntar a Deus e de esperar a resposta dele para tudo que ele tentava fazer. Neemias era um homem de oração e os esforços dele foram abençoados por Deus. Isso é muito legal quando a gente vê isso, E o terceiro tema que eu falei foi sobre a oposição, está lá escrito no capítulo 4. Assim que Neemias começou a reconstruir os muros da cidade, que era assim a menina dos olhos de Deus, apareceu uma forte resistência, que só foi superada com a ajuda do Eterno, Imagina assim 3 homens muito fortes, fazendo assim uma oposição acirrada. Eles não eram qualquer um, entendeu? Não eram apenas fofoqueiros de passagem, não. Sanbalate, Tobias e Gesem, eles fizeram uma forte oposição, porque eles eram, segundo os historiadores, governantes de cidades vizinhas a Jerusalém. E quem era governante tinha um papel muito importante, Sanbalate era governador de Samaria. Ai, gente, está passando um barulho aqui, peraí. Desculpa. Samaria era uma reunião que ficava entre Judeia, e a Galileia. E os judeus não passavam normalmente por aquela região ali no meio. Com certeza você já ouviu falar sobre a história da mulher samaritana, E os samaritanos eram inimigos dos judeus. E eles, assim, perturbaram tanto, mas tanto, que Neemias teve que se organizar fazendo, assim, 2 grupos. Um só para vigiar e o outro para trabalhar. Senão ele não ia conseguir construir o muro, entendeu? Já o segundo, que foi Tobias, ele era assim, ele pertencia a uma família bem conhecida de poderosos aristocratas judeus que viviam na Transjordânia. Ele era assim um rico proprietário de terras, era negociante, era coletor de impostos da província dos Amonitas. Sabe de onde ele era governador? De Amon, que fica assim a leste de Judá. Hoje, Amon é a cidade de Amã, que é a capital da Jordânia, que tem mais de 4 milhões de habitantes. Amã, hoje, é uma das cidades hoje mais antigas, continuamente habitadas no mundo. E o Islã é a principal religião da Jordânia. Somente 4% de cristãos por lá. E Rio Jordão é a fronteira natural entre Israel e a Jordânia. Gente, olha, eu tive lá e eu parei num lugar onde provavelmente Jesus foi batizado por João Batista, bem perto ali de Jericó. E assim, com 1 ou 2 braçadas a nado, você atravessa de Israel
para Jordânia. Eu conto isso no meu livro, Diário de uma Gadita. É tão perto que dá para você ver assim, a espinha no nariz dos policiais jordanianos, ficam tomando conta do outro lado da fronteira, entendeu? Muita gente diz que a origem do nome Jordânia vem do Rio Jordão. Porém, também tem uma outra explicação que diz que vem da palavra Yerad, que descende de Yarden, que é o nome hebraico do Rio Jordão, onde faz o batismo, né? Lá eles falam que é Yadernit, né? E tem, essa é uma palavra hebraica, aramaica e outras línguas semíticas também, né? E lá em Amã, a língua mais falada é a língua árabe, né? Mas vamos voltar lá para Neemias. Então, o terceiro opositor, quem é? Gesem. E os historiadores dizem que ele era, assim, um árabe, né? Governador de Dedã. E ele era filho do rei de Quedá, que era assim uma nação tribal que ocupava o deserto oriental, que incluía a Síria, o norte da Arábia, o Sinai e o norte do Egito. Ou seja, ele era assim um governador de uma área imensa, entendeu? Esses eram os três opositores fortes de Neemias. Não era qualquer coisa, né? Não era qualquer um, né? Aí no capítulo 5, Neemias apresenta a solução para as injustiças sociais que estavam acontecendo, onde assim o filho ou a filha do próprio povo estava sendo vendido como escravo para pagar tributos. Olha que absurdo, gente. Nesse capítulo, Neemias estabelece assim medidas contra a usura. Eu fiz assim uma pesquisa e eu descobri que os primeiros câmbios monetários foram feitos por meio de sistemas de trocas. Eles trocavam cevadas, tâmaras, porque costumava ser assim um padrão do comércio naquela época, que podiam ser estocados por um período longo, né, sem que houvesse perda, né? E os dízimos, os tributos e os impostos podiam ser pagos com produtos agrícolas. As moedas mesmo, né, as moedas de metal, só começaram assim a ser usadas no século VII a.C. Mas, na verdade, só alcançaram popularidade mesmo no período de Alexandre o Grande, tá? Você tem, assim, ideia das unidades de pesos mais comuns naquela época? Eu vou te contar o que eu descobri. Muito legal. Tem o gera, que valia 0,6 gramas. O ciclo, que é muito falado na Bíblia, um ciclo de farinha, um ciclo disso, daquilo. O ciclo varia 11,5 gramas. A mina eu não ouvi falar muito não, né? Mas a mina valia 600 gramas. E agora, o talento, que também foi muito falado. E, inclusive, tem uma parábola que fala sobre os talentos. Sabe quanto é que vale um talento? Gente, eu tomei um susto. Um talento valia 34 quilos. Faz as contas aí, multiplica por 5 talentos que um dos 3 receberam. 34 vezes 5 são 170 quilos. Olha que loucura, gente. Uau, e o cara multiplicou esses 170 quilos. Ele devolveu 10 para o seu senhor, ou seja, devolveu 170 vezes 2, 340, né? Faz as contas aí, por favor. Gente, e todos esses equivalentes de peso são assim aproximados, porque eles não eram fixos para todos os lugares, tá bom? Então, durante o período bíblico, eles podiam variar. Eles variavam assim de acordo com a região, tá? Mas pelo menos a gente passa a ter assim uma noção, pra gente não ficar assim vagando quando a gente falar de peso, de talento, a gente já tem uma noção quando a gente lê, né? Já dá pra gente multiplicar e ter assim uma percepção melhor, né? Bom, o mundo antigo, ele se importava tanto, mas tanto com esses pesos e essas trocas, que a penalidade para quem fraudasse era a condenação. Porque eles tratavam com assim a precisão seriamente. E não tem nada de ex-condenado, não. O condenado ficava lá mesmo, sabe? A lei da oferta e da procura, antigamente, funcionava como hoje.
E naquela época, os judeus, sabe como é que eles guardavam o dinheiro dele? Nos templos, nos palácios, ou eles enterravam como um tesouro. Olha que legal, aqui está a explicação daquele que enterrou o talento com medo de aplicar no comércio local e acabar perdendo, né? Bom, vamos continuar. Era um mosquitinho que estava me coçando aqui. Bom, lá no capítulo 6, Neemias continua assim... Não, os três continuam a conspiração, né? A intimação dos três opositores. E no capítulo 7, finalmente, depois que Neemias já tinha assim, terminado de reconstruir o muro, gente, ele reconstruiu em apenas 52 dias, só com a ajuda de Deus mesmo, né? Aí ele começou a nomear os porteiros, os cantores e os levitas e começou a estabelecer guardas em Jerusalém. E fez também uma lista de todos aqueles que voltaram para Jerusalém. Neemias desempenhou assim um papel muito importante como governador da Judéia em meados do século 5 a.C. Ainda que durante todo esse período a Judéia estivesse assim assistindo, né, o aumento do poder do sacerdócio, a diminuição do poder da família davídica real, né? E ao final do período persa, que foi 330, desculpa, gente, passou aqui. Então, quando a gente ouve a história, né, no período do governo dos Ramineus, eu não sei se você gosta de história, mas eu amo, né? E por isso eu pesquisei também que os Macabeus foram os fundadores da dinastia dos Hasmoneus, que governou de 164 até 37 a.C. E o membro mais famoso, que é assim o mais conhecido, foi o Judas Macabeu. Ele foi assim apelidado porque ele era um homem assim de força, né, determinado. E eles participaram, os macabeus, né, do último período em que os judeus seriam governados pelo seu próprio povo. Porque depois disso, gente, só foi restabelecido o atual Estado de Israel, que tem poucos anos, 70 e poucos anos, né? O Estado de Israel nasceu em apenas um dia na ONU, em 1948. Faz as contas. A gente está em 2022, menos 1948. Gente, o Estado de Israel está com 74 anos. E isso aconteceu também através de um voto de um brasileiro, que foi o Oswald de Aranha. Olha a importância da nossa nação brasileira na criação do Estado de Israel, que foi profetizado lá em Isaías, no capítulo 66, no versículo 8. Centenas de anos antes. Isso é incrível, eu amo essa passagem. Ela diz mais ou menos assim, pode uma nação nascer num só dia? Ou pode dar à luz um povo num só instante? Olha que incrível, né? Hoje a gente vê tanta gente dando profetadas por aí, né? E isso é que é profecia de Isaías, né? Anos atrás, trocentos anos antes da criação do Estado de Israel, né? Bom, mas vamos continuar. E aí a nação de Israel foi assim asfixiada pelo governo romano, que eles dominaram tudo, apesar deles terem deixado os judeus continuarem com a sua prática religiosa, desde que não ameaçasse o Estado romano, entendeu? Aí, no capítulo 8, acontece a leitura pública da lei. E ao mesmo tempo que aconteceu essa leitura pública, eles comemoraram a festa de tabernáculos por 7 dias, montando assim cabanas, entendeu? Na cidade de Jerusalém, dormindo e comendo dentro dessas cabanas. Isso os judeus fazem até os dias de hoje. É assim, muito interessante quando você passeia, né, em Jerusalém nessa época, porque a cidade fica toda enfeitada, muita alegria, muita festa. Eles revivem o momento em que viveram durante os 40 anos no deserto, viviam em cabanas, entendeu? E foram salvos por Deus, né, gente? E nesse ano agora que a gente está, a festa de tabernáculos
Anota aí, né? Vai acontecer no pôr do sol do dia 9 de outubro, que é a véspera, e vai terminar no dia 16 de outubro. Então, se você tiver a oportunidade de ir para Israel nesse período, eu super aconselho. Eu já fui 2 vezes nesse período, nessa época, é sensacional. Bom, no capítulo 9, acontece assim a confissão dos pecados, da mesma maneira que aconteceu em Esdras. A oração de Neemias nesse capítulo mostra-se que o maior privilégio de um cristão é poder fazer uma oração. E é o poder dessa oração, o poder que tem a oração, gente. Neemias começa a orar onde Esdras terminou, em completa submissão a Deus. E é linda essa oração. Preste atenção. Deus prometeu trazer os judeus do exílio 70 anos depois do cativeiro da Babilônia. A restauração não era nem um pouco merecida pelos israelitas, né? Que depois passaram a ser judeus, né? Mas ela foi realizada pela misericórdia, pela graça de Deus. Ele renovou a promessa de um Redentor que estava para vir, Jesus, que havia sido profetizado, porque Jesus viria dos judeus. E Deus permitiu que os judeus vivessem a plenitude dos tempos. Isso está lá em Gálatas. De novo, gente, está cheio Bom, vamos lá para o capítulo 10. Lá, Neemias firma um acordo entre todos os representantes judeus. Gente, por isso que esse é um povo indestrutível, entendeu? Eles fizeram uma aliança para guardar a lei. E no capítulo 11 acontece o repovoamento de Jerusalém com os líderes que foram morar em Jerusalém. E eles fizeram assim uma relação de todos os que habitaram em Jerusalém, ou seja, cada líder de cada tribo, de cada povo passou a morar em Jerusalém. Os outros todos ficavam nas suas cidades, né, que foram distribuídas na época, né? E no capítulo 12, Neemias faz também uma lista dos sacerdotes e dos levitas e como eles deveriam ser mantidos. E no capítulo 13, que é o último, Neemias já tinha voltado para a Babilônia, tá? Para continuar servindo ao rei Artaxerxes. Mas pediu a permissão dele novamente para retornar a Jerusalém. E aí, quando ele chegou, ele viu que estava tudo errado. Gente, e nesse capítulo você vai ler assim as últimas reformas feitas por Neemias, inclusive expulsando de vez Tobias. Olha só que loucura, o sacerdote Eliasibe havia permitido que ele estivesse ali no pátio da casa de Deus. Que absurdo, né, gente? Neemias restaurou a manutenção dos levitas, o restabelecimento da observância do sábado, a condenação do casamento místico. Foi assim muito difícil, eu imagino, né? E Neemias, depois de organizar tudo isso, ele termina o livro dizendo: em tua bondade lembra-te de mim, ó meu Deus. Uau, gente, essa é uma incrível história de um líder forte, determinado para colocar ordem na casa de Deus. Esse é um livro que mostra o que Deus fará no futuro próximo com Israel. Porque os judeus já estão assim atentos, fazendo aliar, voltando para Jerusalém. Porque Deus deu um lugar para eles se estabelecerem, que é Israel. E Ele vai trazer de volta dos 4 cantos do mundo todos os seus. E levantará Sião das ruínas, que o anticristo vai deixar muito em breve. Vigiai e orai. Olha, gente, Neemias foi um político que muitas nações estão precisando ter hoje em dia. Um homem assim sem medo, aquele que chega e faz acontecer, que coloca a casa em ordem, aquele que lidera o povo, que as pessoas atendem às ordens dele de graça. Eu fui de graça. Meu Deus, eu agradeço. Obrigada, Senhor, porque aqui no Brasil hoje nós também temos um Neemias. Por outro lado, também temos muitos opositores, né? Temos os Tobias da vida, que não estão nem um pouco preocupados com a nossa nação.
É isso aí, gente. Eu votei nesse Neemias brasileiro em 2018, eu vou votar novamente nesse ano para voltar à obra e endireitar todos os muros e portas do Brasil. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu te desejo paz, que você possa ajudar a influenciar os nossos jovens de forma consciente, com futuro, sabe? Liberdade, porque se tirarem Neemias, vai entrar Tobias e a situação vai ficar bem parecida com os nossos vizinhos, Venezuela, Cuba, com a nossa irmã Argentina, e não vai ficar nada bom pra gente. Bom, é isso aí. Ajuda a fazer o ID, o Vinde. Se você curtiu, eu peço para você curtir e compartilhar. Fui! Olha que delícia isso aqui, gente, olha. Espero que você tenha curtido. Tchau!